Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais um resumo pós-rodada aqui no nosso humilde canal, depois de um tempinho aí sem trazer esse conteúdo, para resumir então a 35ª rodada aí do Brasileirão 2025. Eu não fiz o resumo da rodada passada porque não rolou, não rolou fazer o resumo da rodada passada, mas agora estou aqui para fazer o resumo da 35ª rodada. Rodada essa que tivemos então 9 jogos, porque tivemos um jogo adiado, vou falar depois. Decidi falar um pouquinho aí dos confrontos, vou falar sobre os resultados, vou falar sobre a tabela e mais algumas coisas também desta mais uma rodada aí de Brasileirão. O Brasileirão tá acabando, faltam 3 rodadas só para acabar o campeonato. Inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo, tem o início da 36ª rodada. Tem o início da 36ª rodada, onde o campeonato pode ser definido nessa rodada, eu vou falar sobre isso depois. Então, sem mais delongas, vamos lá então para mais um resumo pós-rodada. Essa rodada aí que começou no sábado e terminou na segunda-feira, também conhecido como ontem, no momento que eu gravo esse vídeo. Vamos lá então, primeiro jogo toda a rodada. Esqueci de citar que esse é o jogo atrasado, é o jogo adiado dessa 35ª rodada, adiado porque o Galo, que acabou antecipando o jogo da 37ª rodada, outra rodada picotada, né? Por conta da final do Sul-Americano, final essa que o Atlético perdeu para o Lanús. Inclusive, eu gostaria de pedir desculpas que eu não fiz o resumo, como eu prometi lá atrás. Não exatamente resumo, é meio que um comentário, um pós-jogo, entre aspas, da final da Sul-Americana entre Lanús e Atlético, onde o Lanús foi o campeão, parabéns aí para o time argentino. Eu acabei não conseguindo assistir o jogo, acabei não tendo tempo de assistir o jogo e acabou que eu não consegui ver a final da Sul-Americana. Farei de tudo para conseguir ver a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, mas acabou que a final da Sul-Americana entre Lanús e Atlético não consegui ver, não deu para ver. Mas, enfim, o Atlético perdeu a final da Sul-Americana, o Atlético é vice da Sul-Americana, agora volta com suas atenções para o Brasileirão, mas ainda tem esse jogo adiado entre Fortaleza e Atlético, marcado para o dia 30 de novembro, postando no domingo, né, cara? No domingo. E, enfim, cara, acabou que esse jogo entre Fortaleza e Atlético é o único jogo adiado aí desta 35ª rodada. Agora sim, bora então começar a falar dos confrontos, começando o primeiro jogo da rodada, Botafogo 3, Grêmio 2. O Botafogo, que com esse resultado aqui está matematicamente classificado para a Libertadores de 2026. O Botafogo que fez 2025 bem frustrante, bem decepcionante. Inclusive eu pretendo fazer uma tier list falando da temporada do futebol brasileiro, do Brasileirão, da temporada do futebol brasileiro ali mais pra frente, quando acabar o Campeonato Brasileiro, acabar a Copa do Brasil, enfim. Mas já dando já começando a falar aqui, né, cara? O ano 2025 do Botafogo foi um ano bem frustrante, foi um ano decepcionante, mas acabou que no final das contas o Botafogo meio que salvou, entre aspas, a sua temporada com essa classificação aí para a Libertadores de 2026. Aí com 3 rodadas de antecedência, resta agora saber se o Botafogo vai direto para a fase de grupos ou se ele vai para a pré-Libertadores. Mas vamos ver, cara. Vamos ver qual será o destino do Botafogo na Libertadores ano que vem. Se será a pré ou se será a fase de grupos. Mas, falando desse confronto aqui do Botafogo e Grêmio, o Botafogo abriu o placar com o gol do Cuiabano, meio do ex. Fez 2-0 com o gol do Arthur. O Grêmio diminui com o gol do André Henrique. Depois o Botafogo faz terceiro de novo com o Fernando Marçal. Carlos Vinícius vem metendo gol a roda, hein? Fez o segundo gol do Grêmio, mas acabou que não adiantou. Com esse resultado, como eu já antecipei, o Botafogo já está classificado matematicamente para a Libertadores de 2026. O Grêmio, cara, o Grêmio, por sua vez, o Botafogo inclusive chega a 7 jogos sem perder no campeonato. O Grêmio, que tinha vencido na rodada passada, que eu não fiz o resumo, volta a ser derrotado aí para o Botafogo. E segue ali, cara, meio de tabela para baixo, mas vamos fazer uma tabela mais pra frente, cara. Vamos fazer uma tabela mais pra frente, mas até aqui o Grêmio segue ali na zona intermediária para baixo. Aí na tabela de classificação não deve ser rebaixado, mas vamos esperar, né? Vamos aguardar então o desenrolar desse campeonato. Vamos lá então para o próximo confronto. Então, Palmeiras 0, Fluminense 0. O Palmeiras que no sábado vai fazer a final da Libertadores
Inclusive, depois desse jogo aqui, rapaziada, depois desse empate entre Palmeiras e Fluminense, o Abel Ferreira já fez a coletiva de imprensa, ele meio que jogou a toalha aí no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, com esse resultado, não vence há 4 jogos do Campeonato Brasileiro. E agora se encontra uma situação complicada, cara. Se encontra uma situação complicada no Brasileirão. Pelo que eu vi, rapaziada, o Palmeiras vai enfrentar o Grêmio que eu acabei de citar. O Palmeiras meio que vai com um time modificado o jogo contra o Grêmio. Meio que o Abel já jogou a toalha, já largou o Campeonato Brasileiro. O Fluminense, por sua vez, ao contrário do Palmeiras, não largou o campeonato, pelo contrário. O Fluminense não perde há 4 jogos no Campeonato Brasileiro e está a uma vitória nos próximos 3 jogos de conseguir a sua vaga de forma matemática para a Libertadores de 2026. O Fluminense que vem dando uma certa melhora aí com o Zubeldia. Eu já falei, mas não posso falar de novo. Aí o Zubeldia cumprindo com seu objetivo aí no comando do Fluminense, ficando então a uma vitória, só tá uma vitória de cumprir seu objetivo aí no comando do Fluminense, um dos, né, que é a vaga para a Libertadores. O segundo objetivo é a conquista da Copa do Brasil lá em dezembro. Vamos lá então para o terceiro e último confronto do dia de sábado, dia 22 de novembro. Flamengo 3, Bragantino 0. O Flamengo que abriu o gol do Arrascaeta. Cara, que temporada do Arrascaeta, hein, cara? O que tá jogando a Arrascaeta, melhor jogador do Brasil, do Brasileirão e do futebol brasileiro, mesmo, quer dizer. O Flamengo fez o segundo gol com o gol de pênalti do Jorginho, fez o terceiro gol com o Bruno Henrique, né? Com esse resultado, então, com esse empate resultado aí no Maracanã, o Flamengo, rapaziada, ele pode ser campeão já hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, no jogo contra o Atlético Mineiro, na 36ª rodada, lá na Arena MRV. Por quê? Basta que o Palmeiras perdeu o seu jogo contra o Grêmio e o Flamengo venceu o seu jogo contra o Atlético que inclusive já citamos, e o Flamengo é campeão brasileiro de 2025. O Flamengo está muito próximo da conquista do título, deve acontecer, afinal de contas, como eu já citei umas 2, 3 vezes, o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, meio que jogou a toalha para o Campeonato Brasileiro, agora o foco do Palmeiras é na final da Libertadores, então o Flamengo, mais cedo ou mais tarde, vai confirmar, pode confirmar hoje, a conquista do título brasileiro de 2025. O Bragantino, por sua vez, volta a ser derrotado após somar 3 vitórias seguidas no campeonato. O Bragantino do nosso digníssimo Wagner Mancini segue ali, cara, na meiuca da tabela, vendo o que ele arruma, de repente ele briga pro G7, de repente o G8, a depender do que está acontecendo na Copa do Brasil. É isso, cara. Vamos aguardar. Vamos ver qual será do Bragantino aí nessa reta final de campeonato. E vamos lá então, cara. Vamos lá então. Aqui eu finalizo então os jogos de sábado. Agora vamos então para os jogos de domingo. Bahia 1, Vasco 0. O Bahia com o gol de Eric Pulga voltando a deixar sua marca. O bom jogador Eric Pulga. O Bahia, com esse resultado, volta a triunfar no campeonato após 3 rodadas e, assim como o Fluminense, o Bahia só precisa de uma simples vitória para conseguir a classificação de forma matemática para a Libertadores 2025. Uma vitória nos 3 últimos jogos para carimbar a vaga para a Libertadores de 2025, 2026, cabeça, 2026. Vamos ver, cara. Vitória, ó. Triunfo, cara. Triunfo. O Vasco, por sua vez, sua quinta derrota seguida. Rapaz. Acabou o gás de dinizismo. Pelo visto, acabou o gás do nosso digníssimo Fernando Diniz. O Vasco, que definitivamente não vai para a Libertadores, a menos que aconteça uma grande reviravolta. Tá ali no meio da tabela, começando a cair na tabela. Será que o Vasco vai voltar para baixo de novo, cara? Perigoso, viu? Perigoso. Assim como o Grêmio que você tem lá atrás. Não acho que vai acontecer, mas vamos ver, né? Vamos ver o que acontece daqui pra frente. Vamos lá então para o próximo confronto. São Paulo 2, Juventude 1. O São Paulo abriu o placar logo cedo com o gol do Bobadilla. O São Paulo fez 2-0 com o gol do Rigoni. Fala dele. O Juventude até diminuiu contra, pouco tempo depois do gol do Rigoni,
O gol contra aí do Ferrarese, o Igor Formiga ainda foi expulso no time do Juventude. E com esse resultado, então, o São Paulo, que vinha de um pipoco para o Corinthians na rodada passada, volta a vencer após 3 rodadas. E é aquela coisa, cara, o G7 do Brasileirão tá bem difícil, até porque só temos aí mais 2 vagas via G7 do Brasileirão, vagas essas bem caminhadas para Fluminense e Bahia. O negócio agora do São Paulo é o seguinte, cara, esperar, aliás, terminar o campeonato em oitavo, e esperar a Copa do Brasil e torcer para ou Cruzeiro ou Fluminense ganhar a Copa do Brasil para o G7 virar G8. Aí nessa o São Paulo iria para a Libertadores. Mas via G7 de fato, como está agora, meio difícil. Tem chance, mas é bem difícil. Bem difícil. O Juventude, por sua vez, volta a ser derrotado após 3 rodadas e provavelmente é mais um que deve se juntar ao Sport e tem grande chance de ser rebaixado ou na próxima ou nas próximas 3 rodadas aí no campeonato. Algo que inclusive pode acontecer já na próxima rodada, a depender aí das combinações de resultados. Vamos lá então para o próximo confronto então. Sport 1, Vitória 3. Seria uma espécie de duelo direto aí na parte de baixo, mas o Sport, como nós sabemos, já está rebaixado, então meio que não é tão duelo direto assim na parte de baixo da tabela. O Vitória abre o placar gol contra do Luan Cândido, jogador do Sport. O Sport até empatou. Não empatou não, desculpa. O Vitória fez 2-0 com o Canta da Piedra. Belo nome, hein? Belo sobrenome, hein, cidadão? Canta da Piedra. O Sport diminui com o gol do Pablo, ele mesmo. O Vitória fez o terceiro gol com o Renato Kaiser. Renato Kaiser vive uma fase boa inspirada aí no Vitória, viu? E é basicamente isso. Basicamente isso. O Vitória volta a vencer no campeonato, chega a 4 jogos sem perder, olha só. E com esse resultado, outro resultado que eu vou falar depois, o Vitória saiu do Z4 mais uma vez do Brasileirão. Vamos ver se o Vitória consegue se manter fora do Z4 e ficar na Série A, ou se ele volta e cai para a Série B. Vamos aguardar. O Sport, esse aí não precisa falar muita coisa, perde mais uma, já está rebaixado. Vamos para a próxima, né? Vamos para o próximo confronto da rodada. Ai, 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 ai. Cruzeiro 3, Corinthians 0. Cruzeiro 3, Corinthians 0. Não fiz pós-jogo desse confronto porque eu assisti o jogo entre Cruzeiro e Corinthians, mas acabou que pós-jogo gravado mesmo para soltar aqui no YouTube eu não tive tempo de fazer isso. Então eu meio que fiz um pós-jogo improvisado, pós-jogo entre aspas, lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram e no TikTok, o arroba tá na descrição do vídeo. Eu sempre esqueço de colocar o link, então vou deixar o arroba na descrição. A foto de perfil é a mesma aqui do canal. E fiz um pós-jogo improvisado, ao que já foi, né, cara, nos stories aí do Instagram. Enfim, cara, 3-0 Cruzeiro. E cabia mais, viu? Cabia mais. O Cruzeiro fez 1-0 com o gol do Caio Jorge. Fez o segundo tempo de novo Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão, agora com 21 gols. Fez o segundo gol. O Cruzeiro fez o terceiro gol com Kenny Arroio. O Cruzeiro que até fez o quarto gol no jogo, ia sendo 4-0 para o Cruzeiro, mas acabou o gol foi anulado por conta desta suposta falta do Sinisterra, que fez o gol inclusive em cima do Mateuzinho, mas, cara, inclusive uma coisa que eu esqueci antes, pós-jogo, entre aspas, lá nos stories do Instagram, cara, posso falar um negócio aqui? Posso falar um negócio aqui de verdade? Isso aqui não foi nada, tá? Isso aqui não... Cara, eu vou até tomar cuidado pra falar um negócio aqui, mas... Meteram a mão no Cruzeiro, tá? Meteram a mão no Cruzeiro, tiraram o quarto gol no Cruzeiro. Isso aqui não foi falta não, cara. De verdade, cara. De verdade. Eu sou torcedor e tal, mas... Eu tenho que ser honesto, cara. Isso aqui não foi falta. Cara, isso aqui não foi falta nem aqui, nem no Azerbaijão, alguma coisa assim. Foi nada, cara. Foi nada. Lance normal do Sinisterra aí com o Mateuzinho.
Meteram a mão no Cruzeiro. Falando português aí bem claro. Meteram a mão no Cruzeiro. Mas é isso, cara. Mais uma coisa que eu não posso deixar de citar. Mais uma coisinha que eu não posso deixar de citar. José Martínez. Inclusive eu citei esse pós-jogo entre aspas nos stories do Instagram. José Martínez. O cara simplesmente começa com o fato dele perder. Vou falar o lance aqui completo. Primeiro, esse lance da expulsão do Martínez, começa com o Martínez perdendo uma bola lá na frente, onde ele foi fazer graça, com o time tomando 3-0. Um jogo que claramente era para ter sido mais. O Martínez foi fazer uma gracinha lá na frente, perdeu uma bola de um jeito tosco. Acontece então o lance de ataque do Cruzeiro. Nesse lance de ataque, o Martins simplesmente me acerta uma cotovelada nas costas do Matheus Pereira e é expulso. Cara, o que que eu... véi, eu vou até tentar... Eu tô tentando tomar cuidado pra não falar demais, mas, cara... Martins, o que você tem na cabeça, cara? O que você tem na cabeça, Martins? Mano, o cara simplesmente me acerta uma cotovelada nas costas do cara. Um time tomando 3-0. O Martins saiu do banco, inclusive. Só pra ser expulso, cara. De novo, cara. De novo o Martins sendo expulso. Cara, na moral, mano. Na moral, Cara, eu nem acho, tecnicamente falando, o Martins tão ruim. Eu até acho que ele tem essa utilidade ali pra ele. Mas, cara, a cabeça dele parece, sei lá, cara. Tô até tentando tomar cuidado pra não acabar falando demais. Mas não tem como, cara. Parece que a cabeça do Martins tem, sei lá, uma azeitona. Cara, tudo bem que a minha cabeça também não é lá grandes coisas, mas a do Martins parece ter um tamanho de uma azeitona. Parece ter uma azeitona na cabeça dele, velho. Mano, bizarro um negócio desse, cara. Bizarro, bizarro, bizarro. Enfim, cara. Lamentável, Martins. Lamentável. Bom, já tive meu momento aí de torcedor. Vamos voltar aqui pro resumo. Com esse resultado, o Cruzeiro volta a vencer depois de empatar 2 vezes seguidas. Não perde 10 jogos. 10 jogos do Cruzeiro sem perder. E com esse resultado, então, também, né? O Cruzeiro já está matematicamente classificado para a fase de grupos da Libertadores de 2025. Ele já estava classificado para a Libertadores de 2026. Para de confundir, cabeça. Você falando na cabeça do Martins, olha a tua cabeça. 2026, cara. 26. 6. Já está classificado para a Libertadores de 2026. Agora já está classificado matematicamente para a fase de grupos. Em relação a título, acho que não vai chegar. Não vai chegar. Acho que o Cruzeiro deve, de fato, fazer as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro apenas para cumprir tabela, apenas para esperar o confronto da Copa do Brasil contra o Corinthians. Outra coisa que eu esqueci de citar. Prévia na Copa do Brasil. Cruzeiro e Corinthians. Ai, meu sagradinho. Tomara na Copa do Brasil seja diferente, porque... Rapaziada, vou falar um negócio aqui. Antes de continuar, eu sei que eu já me estendi um pouco, mas vou precisar me estender de novo. Vou falar um negócio aqui. Tomara que na Copa do Brasil seja diferente. E pra ser bem sincero, eu acho que vai ser. Mas vou falar um negócio aqui. Se o Corinthians entrar do jeito que entrou aqui, nesse jogo do Brasileirão, se o senhor Dorival Júnior fizer o que ele fez nesse jogo aqui, eu vou falar bem pertinho aqui, ó. O Corinthians vai ser eliminado já no jogo de ida. Vai ficar bem claro. Pra ficar bem claro. Agora sim, vamos então para o próximo confronto. Aqui a gente fez então os jogos de domingo. Bora então para os jogos de ontem, segunda-feira. Mirassol 3, Ceará 0. Inacreditável esse time do Mirassol, cara. Inacreditável que faz esse Mirassol. Já que está classificado para a Libertadores, algo que ele garantiu na rodada passada. O Mirassol é seu primeiro ano de Série A, vai jogar Libertadores no ano que vem. Bizarro um negócio desse, cara. Bizarro um negócio desse. O Mirassol está muito próximo de ir para a fase de grupos direto da Libertadores. Não basta classificar para a Libertadores, tem que ir para a fase de grupos direto.
Bizarro um negócio desse, cara. Bizarro um negócio desse. O Mirassol fez 1x0 com o gol do Negueba logo com 3 minutos. Reinaldo fez o segundo gol, cara. Que fase do Reinaldo, hein? Pelo que eu vi, cara, me corrija se eu estiver enganado, mas pelo que eu vi, o Reinaldo é o defensor com mais participações em gols no mundo. Uma fase realmente brilhante do King Naldo. O Mirassol fez o terceiro gol do Alisson aí no segundo tempo. E assim ficou. Assim ficou então. O Mirassol volta a vencer no campeonato depois de alguns empates. Não perde a 3 rodadas. E tá quase na fase de grupos, cara. Tá quase na fase de grupos. Já está na Libertadores, mas tá quase garantido na fase de grupos direto. O Ceará, por sua vez, só segunda rodada seguida e começa a perigar. O Ceará começa a perigar de novo aí na parte de baixo. Vamos ver se o Mirassol entra na disputa contra o rebaixamento ou se ele consegue se recuperar e volta a ficar numa situação estável aí na tabela de classificação. Para finalizar, o último confronto então da rodada: Internacional 1, Santos 1. Final de Copa do Mundo na parte de baixo na tabela de classificação, dá direto contra o rebaixamento. E rapaziada, vou ver o resultado primeiro, vai. O Internacional abriu o placar com o gol do Alan Patrick. Finalmente o Alan Patrick fazendo o gol com bola rolando, sem ser de pênalti. Veio o segundo tempo, Barreal, bom jogador do Santos inclusive, fez o golaço de empate pro time do Santos. E rapaziada, posso falar um negócio aqui? Posso falar um negócio pra vocês? Os dois estão pedindo e muito para ser rebaixado. O que esses dois estão pedindo, ou melhor, implorando para ser rebaixado, um dos dois, ou até os dois, não é brincadeira. Não é brincadeira um negócio desse. Mas enfim, o Internacional volta a tropeçar. O Inter que tinha vencido o Ceará na rodada passada, no resumo que eu não fiz, ele venceu o Ceará lá no Castelão, volta a tropeçar e segue numa situação perigosíssima aí no campeonato. O Santos, por sua vez, tropeça mais uma vez, volta a tropeçar aí no campeonato. Ele tinha empatado com o Mirassol, agora empata de novo com o Internacional. E pelo que eu vi de alguns comentários santistas, o Voivoda errou e muito na escalação aí do Santos. O Voivoda foi muito criticado nesse jogo. E com esse resultado, o Santos, ao resultado do Vitória, que eu falei lá atrás, o Santos está de volta à zona de rebaixamento do Brasileirão 2025. Essa, lá vai você de novo, lá para a chamada Zona da Confusão. A chamada Zona da Confusão. E aqui então finalizou os confrontos dessa 35ª rodada. Agora sim, vamos então para a tabela de classificação. Lembrando que tivemos alguns jogos de rodadas que ainda vão acontecer adiantados por conta da final sul-americana, final de Libertadores, mas essa tabela de momento ainda na 35ª rodada, onde temos o Flamengo, quase campeão brasileiro, líder do campeonato com 74 pontos, o Palmeiras em segundo com 70, o Cruzeiro em terceiro com 68, o Mirassol, quarto colocado com 63. 35ª rodada, Mirassol, quarto colocado. Bizarro um negócio desse. Botafogo, quinto colocado com 58, classificado para a Libertadores, resta saber se vai para a fase de grupos ou se vai para a pré. Bahia, sexto colocado com 56, quase na Libertadores. O Fluminense, sétimo colocado com 55, fechando o G7 também. Tá quase definido, cara. Tá quase definido o G7. Resta saber se esse G7 no mês de dezembro será transformado em G8 ou se vai terminar de fato como um G7 e esse 7 aqui na Libertadores do ano que vem. Continuando, então temos o São Paulo, oitavo colocado com 48 pontos. Aqui esse oitavo lugar é basicamente a zona de stand-by para, como eu falei, cara, tem a Copa do Brasil, se ou o Fluminense ou o Cruzeiro ganhar, esse G7 vira G8, aí o oitavo colocado iria para a Libertadores, que atualmente é o São Paulo, 48 pontos. Bragantino, nono colocado, 45, em décimo também 45, Corinthians, décimo colocado na tabela de classificação. Atlético Mineiro, 11º com 44 pontos, o Galo com um jogo a menos, jogo atrasado contra o Fortaleza.
O Grêmio, 12º, 43. O Vasco, 13º, 42. Olha o Vasco caindo na tabela. O Ceará, 14º, 42. Outro time que está perdendo posições. O Internacional, 15º, 41. O Vitória, 16º, com 39 pontos. Primeiro time fora do Z4. Na zona de rebaixamento, o Santos, 17º, com 38 pontos. O Fortaleza, 18º, com 34 pontos. Um jogo a menos. Jogo esse contra o Galo. O Juventude, 19º, com 33 pontos. O Juventude quase rebaixado, inclusive. Quase rebaixado. Na 20ª e última posição, o já rebaixado Sport, com 17 pontos. E ainda com 2 vitórias em 35 jogos no campeonato. Simplesmente inacreditável a campanha do Sport. E é isso aí. Esse é então o resumo da rodada. Peço perdão aí pelo tempo sem fazer esse resumo. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, compartilha para a galera curtir meu conteúdo. Um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e é nóis!